O Endrick fez mais um gol decisivo para a seleção brasileira ontem e com esse gol ele se tornou o segundo jogador com menos de 18 anos na história a fazer gol em 3 jogos seguidos pela seleção. O primeiro foi ninguém mais ninguém menos que Pelé. E então esse boato começou a se espalhar rapidamente e nas entrevistas pós-jogo o futuro jogador do Real Madrid não curtiu nem um pouco as comparações e deu uma bronca na imprensa inteira chamando geral de maluco. Mas vocês são malucos, pô, porque... Fica aí até o final que nós vamos te mostrar as palavras do Endrick com todos os detalhes e eu vou querer saber a sua opinião sobre uma polêmica envolvendo ele. Bem, por mais que a seleção brasileira tenha entrado em campo com um time cheio de reservas, a coisa já estava caminhando para um resultado ruim. O México atravessa uma de suas piores gerações e quase arrancou o empate. O jogo começou bem com o Brasil abrindo o placar logo no início com Andreas Pereira e depois ampliando no segundo tempo com Gabriel Martinelli, parecendo assim que até seria uma vitória certa e tranquila. Entretanto, especialmente da metade do segundo tempo pro final, o time brasileiro deu uma cochilada e sofreu o empate. Inclusive, no primeiro gol do México, o Paquetá foi muito criticado porque escolheu simplesmente desistir de uma bola que depois gerou o gol. Depois de uma vitória contra a Inglaterra e um empate contra a Espanha em um jogo com uma arbitragem duvidosa, certamente um empate com um dos piores Méxicos dos últimos tempos não era o que muitos esperavam. E então, nos últimos minutos, novamente brilhou a estrela de Endrick e o bom momento de Vinícius Júnior e ambos salvaram o resultado. Agora a seleção de Dorival acumula então 2 vitórias e um empate em 3 jogos, restando apenas um amistoso contra os Estados Unidos nessa quarta-feira e depois o Brasil só entrará em campo contra a Costa Rica no dia 24, já pela fase de grupos da Copa América. E se podemos apontar um destaque desse novo time do Dorival, sem dúvidas é o Endrick. Com apenas 17 anos, ele vem assumindo a camisa 9 do Brasil e já marcou 3 em 3 jogos. É claro que tem aquelas pessoas que dizem coisas como: ah, mas só fez gol em amistoso, quero ver quando o bicho pegar em campeonato oficial, quero ver quando pegar a Argentina. E bem, isso até é verdade, mas não podemos ignorar que fazer gol em grandes seleções como Inglaterra e a Espanha com apenas 17 anos e ainda mais saindo do banco é um bom sinal. O problema mesmo começou quando a mídia, para variar, resolveu pegar um número avulso para fazer comparações absurdas. Como eu disse no começo, o Endrick com o gol de ontem se juntou ao Pelé como os únicos jogadores com menos de 18 anos que marcaram gols em 3 jogos seguidos pela amarelinha. Entretanto, ao invés de só constatarem a estatística e parar por aí, escolheram começar a dizer que assim como o Pelé, ele é o iluminado, o escolhido e esse tipo de coisa. E se tem uma coisa que elogiam do Endrick são as palavras conscientes que ele costuma dar em entrevistas, e dessa vez não foi diferente. O atacante não gostou nada das comparações e deu uma bronca em toda a imprensa. Se liga aí nas palavras dele. Pô, eu sempre tive uma coisa na minha cabeça que vocês criam coisas de vocês criam coisa maluca. Quando eu era menor, quando eu tinha 16, quando eu tinha 16 anos, eu via bastante rede social, não vou mentir. E, pô, vocês querem ficar comparando o cara jogador, ficavam me comparando com o Vitor Roque, ficavam me comparando com o Pelé. Mas vocês são malucos, pô, porque o Pelé foi o Pelé, então eu creio que vocês não devem ficar comparando ninguém, porque pra mim isso é feio. Cada um tem sua história, cada um tem sua vida, cada um tem sua realidade, cada um sabe de onde veio, cada um sabe o que passa dia a dia pra poder jogar. E vocês querem ficar comparando um jogador com um jogador, é só deixar fazer a história, cara. A gente joga aqui no Brasil, vocês brasileiros têm que apoiar a gente tá fazendo de tudo pra vocês estar conosco, voltar a assistir o jogo do Brasil, voltar a torcer pelo Brasil. E é isso que a gente quer. A gente não quer ficar comparando se eu sou melhor que o Vini, se o Vini é melhor que o Rodrigo. Aqui a gente é uma família e todos nós brasileiros somos uma família também. Vocês discordam, vocês são brasileiros também, então eu creio que vocês só tem que torcer, ficar com isso de comparar cada um com cada um tem sua realidade, cada um tem sua vida, a sua história. Eu acho isso feio porque, como eu falei, cada um tem sua vida, eu vim de baixo, vários jogadores vieram de baixo, vários jogadores já tiveram o berço de ouro, então creio que é um pouco feio pra vocês ficarem comparando, cara, e é só desfrutar do futebol brasileiro, dos 26 convocados aqui.
O Dorival Júnior então foi outro que não gostou também dessas comparações e falou que a imprensa tem que respeitar o tempo do Endrick e deixar ele evoluir por si próprio, sem ficar comparando com o nome X ou Y. Se liga. Eu acho que um fator importante, vai passando confiança ao atleta. Nós temos que ter calma, paciência, sem comparações nenhuma em relação a um nome ou outro. Eu acho que o Endrick tem que se fazer por ele próprio. Ele tem que buscar o seu espaço, é isso que vem acontecendo, com calma. Vamos ter muito cuidado com esse garoto. Está acontecendo muita coisa na sua vida em tão pouco tempo. E o importante é que ele não perdeu a essência, está se mantendo como o vi aí iniciando no Palmeiras. E eu acho que isso daí é um fator importante que chama atenção e que ao mesmo tempo engrandece aquilo que ele vem realizando e as conquistas que já teve em tão pouco tempo de carreira. E então nos comentários desse vídeo da resposta do Endrick, a galera também apoiou totalmente as palavras dele. Dá só uma olhada. O primeiro usuário escreveu: moleque brabo, realmente essas comparações são uma bosta. Esse segundo disse: só falou verdades. Há uma deficiência da imprensa esportiva brasileira de fazer comparações, um nível baixo de análise. O terceiro falou: apenas 17 anos, mas fala como se já tivesse 35. Absurda a mentalidade desse garoto. Um quarto advertiu: a mesma mídia que levanta é a que derruba. Se for nessa de bater de frente, vai se arranhar. Continua jogando e fala menos. Nossa imprensa não aceita ser confrontada. É duro, mas é a realidade. E pra variar, teve um que não entendeu nada do que o Endrick falou e então escreveu: tão novo e já tem essa prepotência de se autocomparar com Pelé. Duvido alguém sã ousar falar que você é nível Pelé. Vai ver os gols e dribles do Neymar antes de se iludir pela Europa. E bem, dando a minha opinião sincera, agora eu acho que o Endrick começou realmente muito bem a sua carreira, tanto por clubes quanto por seleção. Mas ao mesmo tempo temos que manter o pé no chão, pois sempre que dizem que um jogador é o novo Pelé, novo Messi ou novo seja lá o que, gera um tipo de pressão que não ajuda em nada o futuro da carreira do jogador. Por isso eu concordo totalmente com o Dorival que temos que deixar o Endrick se desenvolver por si só, sendo apenas o Endrick e não comparando a jogadores históricos. Chegando ao Real Madrid, podemos dizer inclusive que ele estará num dos melhores lugares do mundo para isso. E bem, agora a polêmica que eu disse que ia querer saber a sua opinião é a seguinte: o que você acha então? Agora com o Endrick, o torcedor brasileiro finalmente pode ficar tranquilo e dizer que temos um camisa 9 de alto nível novamente? Ou você acha que ainda é muito cedo de fato para cravar qualquer coisa e temos que esperar para ver como vai ser o desempenho dele tanto no Real Madrid quanto nos campeonatos oficiais com a seleção antes de dizer qualquer coisa? Será que o Endrick realmente vai se tornar um jogador gigante, como muitos já garantem, ou vai flopar como alguns acham? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre essa polêmica toda e o porquê, e se você não viu também a polêmica declaração do Neymar essa semana sobre protagonismo da seleção, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Vale a pena conferir e não esqueça de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe e valeu!